Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Me acompanha sempre a Lívia é missionária, é minha esposa, o João Antônio. O João, tem muita gente candidata a pai dele, né? O João é filho do seu Gilson, lá de Turvânia, e ministerialmente é como se fosse um filho para o pastor Eliseu Rodrigues. E intelectualmente, a Lívia e eu temos adotado ele, né? O João é um estudioso da palavra e também um jovem pregador. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão, professores, educadores. Agradecer a Deus pela vida do pastor Brenner, da irmã Alessandra. Olha, a irmã Alessandra, ela já me conhecia, já conhecia a Lívia. Inclusive, a Lívia te conhecia, ela, quando chegou, já falou: eu conheço a irmã Alessandra, né? Olha aí, viu? Por favor, abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 1, versículo 22. Marcos, capítulo 1, versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por favor, pode abrir Hebreus, por gentileza, Hebreus capítulo 8, versículo 10. O segundo texto, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas palavras. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Até aí, meu irmão, minha irmã. Sendo fiel ao tema que nos foi passado, o João e outros amigos meus gostaram bastante e elogiaram o tema. Como ministrar com a mente de Cristo. Apesar que eu não sei como ministrar com a mente de Cristo, mas o tema é muito bonito. Como ministrar com a mente de Cristo. Eu quero falar isso, pode, por gentileza, colocar os slides. Quero falar sobre a pedagogia de Jesus, o modelo de ensino de Jesus e sua eficácia e relevância na vida dos seus apóstolos. Pode fixar no primeiro aí, que é o título, a pedagogia de Jesus, pode voltar lá para o primeiro. O tema, ele é muito importante, é um tema bem produzido. Tema de mensagem, ou tema de evento, às vezes as pessoas constroem um tema de evento e põem quem vai ministrar em dificuldades, né? Porque ela escolhe um tema, às vezes conforme, não a escritura, mas conforme o seu querer. Eu já fui ministrar em alguns eventos que era quase impossível ministrar o tema. Então, daí a dificuldade da gente criar tema. Eu, particularmente, não tenho muita facilidade de criar tema. Geralmente, a minha mensagem, o tema é um só, 3 pontos. Primeiro ponto, eu entro no texto. O segundo ponto, eu saio do texto. E o terceiro ponto, eu nunca mais volto ao texto. Geralmente, a minha mensagem é nessa direção. Falar sobre a mente cristã, é falar sobre cosmovisão cristã. Então, nós cristãos, nós temos uma maneira de enxergar a vida, as pessoas e a realidade concreta. Nós não enxergamos as pessoas e não olhamos para elas do ponto de vista da lógica secular. Pastor Brenner leu um texto de Romanos 12 que
o cristão não deve andar com um molde mundano. A sua mente não deve seguir uma lógica perversa, uma lógica mundana. A mente do cristão não deve ser amoldada pelos moldes, pelos valores, pela lógica, pelos princípios, pelos fundamentos do mundo. Então, o que devemos fazer? Desenvolver uma mente cristã. John MacArthur fala que nós devemos pensar biblicamente. Há uma pessoa que me ajudou no ministério durante muitas vezes, e eu tive ele como uma referência teológica, que foi o professor Russell Shedd. Ele dizia que nós devíamos pensar cristamente. Cristo deveria ser o centro gravitacional da nossa maneira de pensar, de agir, de sentir, porque a partir do momento que Cristo é o centro gravitacional, que as nossas emoções, os nossos olhares, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, de refletir, for centrada e redimida através de Cristo, nós passaremos a pensar cristamente. Mas eis o desafio. Nós somos informados no Novo Testamento que nós temos a mente de Cristo. Como é que você enxerga essa questão? Nós temos a mente de Cristo. Quando você pensa, quando você raciocina, quando você, por exemplo, vai fazer uma prova, um vestibular, um concurso, você já parou para pensar que você tem a mente de Cristo? Ou você se prende no seu nervosismo ou na provável incapacidade que você pensa ter? Então, nós somos informados que nós temos a mente de Cristo. Então, há uma maneira peculiar, sobretudo diferente do cristão ver a vida, ver as pessoas. Isso é chamado de cosmovisão. Então, o cristão, ele precisa ter um pensamento definido, resolvido em relação a todas as doutrinas da Bíblia, em relação a casamento, em relação a família, em relação a costumes, a valores. Ou seja, nós precisamos nitidamente sabermos exatamente o que é ter uma mente cristã. O primeiro versículo que eu li, de Marcos, capítulo 1, diz que Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. E o texto ainda faz um paralelo com os escribas. Ele não ensina como os escribas. Vocês lembram, eu acho que isso não acontece mais aqui em Goiânia, quando fazia uma escala de professores da escola bíblica dominical e colocavam no mural, então as pessoas ficavam animadas porque via o seu mestre, a sua professora favorita, mas não comparecia no dia que ela entendia que aquele ou aquela outra professora não estava à altura dela como ouvinte. E aqui tem uma coisa parecida. Jesus, ele não ensinava como os escribas. Você já parou a comparação? Um dia desse, uma pessoa falou uma grande verdade numa rede social. E aí, meus amigos me falaram, é bom ter amigos, né? Principalmente aqueles que estão com os assuntos em dias, né? Que sabem todos os bastidores. Aí alguém disse assim, olha, o Reginaldo não prega nada. Essa é uma grande verdade. Porque eu nunca me tornei um pregador e nunca me considerei um tal. Dos 17 anos de idade, aí você vai descobrir, até hoje, existem exatamente 30 anos que eu me dediquei simplesmente a levar uma vida de estudo da palavra de Deus, só 30 anos. Os meus negócios, as minhas empresas, tudo que eu faço, as minhas aulas, na faculdade, nos seminários, tudo tem relação com aquela decisão. Com 17 anos eu disse, é isso que eu quero. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, os meus avós me educaram, me discipularam, os dois eram analfabetos, mas eles me discipularam, eles me instruíram. Como? Como pessoas analfabetas educam por princípios. O seu Raimundo, a dona Raimunda, os meus avós fizeram isso. E eu morei um certo tempo com eles, um período com eles,
sempre, ou de manhã, ou à tarde, eles pediam que eu lesse a Bíblia. Eles não sabiam ler, mas eu sabia. E eles me pediam que lesse a Bíblia. Todas as vezes que eu li a Bíblia, para os meus avós, eles choraram. Todas as vezes. Todas as vezes. Mas não era só isso. Depois da oração, depois da leitura da palavra de Deus, que eles sentiam a presença de Deus, porque eles eram analfabetos, mas eles tinham uma capacidade de que muita gente letrada não tinha. Eles eram encantados, envolvidos, atraídos, consideravam a Bíblia a coisa mais maravilhosa de suas vidas. Eles eram apaixonados pelas Escrituras. Por que há um déficit gigantesco de mestres na Assembleia de Deus? Por quê? Porque nós ajudamos a formar um obreiro que ele é especialista em bajulação. Ele trocou a honra pela subserviência. Ele trocou a humildade pela bajulação. Você encontra garotos, rapazes, moças querendo investir no mundo da música, do canto, da vocalidade. Isso é importante, porque é uma vocação. Mas você não encontra garotos de 15, 16, 17 anos que querem dedicar a sua vida em torno das Escrituras. Eles já têm um projeto que inclui primariamente a faculdade, os pais deles têm um projeto que inclui primariamente a faculdade. Então, é por isso que há um déficit de homens e de mulheres poderosos nas Escrituras. Um déficit. Mas se a gente educar os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos, os juniores, os adolescentes, nós teremos aqui, alguns dias, uma geração poderosa na Bíblia, poderosa na palavra. E isso passa pelo trabalho dos senhores e senhoras. Isso passa pelo programa de discipulado que você implementou nessa igreja. Isso passa pela sua vocação. Então, olha a comparação. Ele não ensina como os escribas. Alguém pode pensar, o escriba é um cara fraco, é apenas um bajulador, não domina nada, não conhece nada. Meus irmãos, o escriba era simplesmente, na comunidade de Israel, a pessoa mais intelectual que existia. Ele tinha o status de Rabone, de Rabi, de mestre, de doutor nas Escrituras. Então, quando se falava de Bíblia, em Campinas, quando se fala de Bíblia, lembram do pastor Enoque. Em Israel, quando se falava em Bíblia, lembravam dos escribas ou dos fariseus. Daí que vem a tradição de mestres na teologia hebraica, Hillel, Shammai, Gamaliel, etc., etc., Paulo, etc., etc. Então, ele não ensina como os doutores, como os intelectuais, como os acadêmicos da religião judaica. Ele ensina como alguém que tem autoridade. Talvez eu volte nesse assunto para entendermos se estamos ensinando com autoridade. Mais uma pergunta. Você, enquanto professor, enquanto educador na casa do Senhor, você tem convicção do que você fala? Você tem convicção que, ao falar, Deus fará? Eu formei em teologia no ano de 1993. De lá para cá, 21 anos especificamente ligados à sala de aula. De alguns anos para cá que eu estou me dedicando ao púlpito. Só sala de aula. As pessoas me conheciam antigamente no meio profissional. E aí, Reginaldo, você deixou o emprego? Você não está fazendo nada agora, cara? Só dando aula? Eu digo, estou à toa, só dando aula. Virei um vagabundo, eu não faço mais nada. Só dou aula. Há quase 20 anos atrás, conversando com uma amiga minha num ambiente profissional, e aí eu vi uma caneta na mão dela e eu disse, me presta essa caneta aqui. Eu olhei e estava lá, Instituto Bíblico Novo Horizonte. Era um seminário de uma igreja de Cristo reformada,
calvinista aqui em Goiânia, ali na Avenida José Filho, lá no setor Novo Horizonte. Eu falei, isso aí é um seminário? É. Aí quem é que dá as cartas lá? Quem é que gere lá essa estrutura desse seminário? Ele disse, é o professor Douglas Rodarte. Aí eu liguei, ele que atendeu. Eu falei, eu nunca tinha dado aula de teologia em um grande seminário, eu tinha dado aula em seminários pequenos no estado do Pará. Aí ele me atendeu, eu falei, vem cá, você está precisando de professor de teologia? Ele disse, estou. Aí ele perguntou, qual a sua área? Eu digo, vixe, eu nem sabia que tinha área, né? E eu pensei, aí eu falei, teologia sistemática. Olha, é a área mais difícil que tem. Ele disse, não, então vem aqui para a gente conversar. Trabalhei até quando eu quis naquele seminário. Primeiro professor pentecostal. Porque eles entendiam até então que gente pentecostal era fichinha, que irmãos assembleanos era sinônimo de ignorância. Não é mais assim hoje. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão nos acompanhando e precisamos, de outro lado, acompanhá-los também, porque são mentes inquiridoras, argutas, são mentes que querem saber, que querem aprender. Não cola a fake news que o nosso povo não quer estudar. Se falar isso em referência aos obreiros, eu acredito parcialmente. Mas se falar isto em relação aos nossos adolescentes e aos nossos jovens, é uma fake news. Dizer que eles não querem estudar é uma falácia. Os nossos jovens e os nossos adolescentes e jovens querem estudar, querem aprender. E eles fazem a diferença nas redes sociais. Então, nós precisamos estar à altura dessa galera aí mais exigente. Então, ele não ensina como os intelectuais, não que ser intelectual há algum defeito. Não. Intelecto, como disse Rick Nunes, teólogo pentecostal latino-americano. Rick Nunes disse que o intelecto é uma dádiva de Deus. O intelecto é um dom divino. O escritor aos Hebreus está dizendo, o texto que nós lemos, ele gravará as palavras dele, a aliança dele, nas nossas mentes. E também ele as inscreverá nos nossos corações. Não existe dicotomia entre mente e coração. A gente que cria uns mitos na igreja. Não, eu só gosto do culto de campanha. Não, eu só gosto do culto de ensino. E aí fica os grupos opositores, um não lida com o outro. Atos disse que lá na igreja de Antioquia havia mestres e profetas. Mestres, palavra, profetas, profecia. E eles se davam bem. Então, meus irmãos, a mente é um dom. A mente é onde, segundo o texto de Hebreus, Deus, ele grava a sua palavra. Não é diferente, o texto fala de mente e fala de coração. Essas palavras, elas são aparentemente intercambiáveis, mente e coração. Tem um livro maravilhoso de John Stott chamado Crer Também é Pensar. E nesse livro, John Stott, ele fala da necessidade de observarmos que Deus age por meio da mente e por meio do coração. A maioria das vezes que a palavra coração aparece na Bíblia, o significado, a maioria das vezes que a palavra mente ou intelecto aparece na Bíblia, ou a palavra coração, tem a ver com a maneira de pensar. Depois disso, a palavra coração, ela aparece na Bíblia com a ideia de volição, vontade. Então, a palavra coração, além de significar mente, razão, intelecto, ela significa também coração, ela significa a volição, vontade, desejo, querer, poder de fazer. E, em terceiro lugar, a palavra coração, além de estar ligada com a ideia de mente, de vontade, está ligada com a ideia das emoções.
Então, o ser humano não é, aí a antropologia, tanto reformada quanto pentecostal, falhou. O ser humano, ele não é um ser que ele é visto por partes, ele é indivisível, ele tem corpo, ele tem alma e tem espírito. Quando Deus fala conosco, ele fala de forma total. Então, Jesus, ele não ensina como alguém que não tem autoridade. Há autoridade na sua maneira de falar. E aí, é uma área da professora Lívia, eu imagino que até na metodologia de Jesus há autoridade. Porque Jesus nos ensina um processo de metodologias aplicadas ao ensino. Já ouviram falar de professores na escola bíblica que tem muito conteúdo, mas não sabe como repassar esse conteúdo? É essa necessidade, metodologia, métodos, didática. E aí o professor precisa ser avisado que ele não é um bom transmissor de conhecimento. Mesmo tendo muito conhecimento, ele precisa ser informado. Um bom coordenador, um bom supervisor de escola dominical, superintendente, não é só para fazer a escala, é para ser um gestor de escola dominical. Eu tenho um livro que está em falta, Gestão de Escola Dominical. Como gerir, como gerenciar a escola dominical. A minha primeira oportunidade, eu tinha em torno de 23 anos, assumi a escola dominical, com os 80 alunos, e a deixamos com mais de 300 alunos. 300 alunos. Eu tinha 23 anos de idade. Faz tempo, viu, irmãos? Faz tempo. Mas eu já falei minha idade, 47, um cara de 30 e corpo de 20. Aí você já sabe o resto da história. A Lívia e eu construímos. O professor não vai entrar ali nos slides agorinha, viu? Mas eu já avisei para os irmãos que a minha mensagem são 3 pontos. Eu entro no texto, eu saio do texto e nunca mais eu volto ao texto. Eu avisei para os irmãos. A Lívia e eu construímos, nós congregamos 20 anos no Ministério Vila Nova. Formamos mais de 2.000 professores com o nosso livro, que é um curso completo. Nós ensinamos a pessoa a ensinar, isso não é presunção. Isso é formação, ela é pedagoga, eu sou pedagogo. Isso não é presunção, isso também é humilhação. Nos humilhamos diante do Senhor para que nos usássemos a educar pessoas, a transformar pessoas, a edificar pessoas. E aí, nesses 20 anos, nós formamos mais de 2.000 professores no Ministério Vila Nova, mais de 400 professores na FACEB, antiga FAIF, a Faculdade Assembleana do Brasil, e quase 800 professores aqui no Ministério Jardim América. Só um seminário lá tinha quase 400 pessoas. Nós ensinamos a pessoa a educar na escola dominical, a ensinar em todas as faixas etárias, de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11, de 11 a 14, de 15 a 18, de 19 a 35, de 35 até a sua idade, viu? Todas as faixas etárias. Aqui nós falamos de educação cristã, de psicologia da educação, de metodologias aplicadas ao ensino, sem falar que aí tem o meu lado mais tradicional. Aqui tem evangelismo, escola dominical como a grande agência de missões e de evangelização, nesse material aqui. É um curso completo. Sobre a mente cristã, a irmã Alessandra me convidou, eu fiquei de boa. Quando foi ontem, eu digo, eu tenho que levar algum material, algum livro, algum subsídio. Vai que o irmão está interessado, gosta de ler, de estudar, de aplicar, e tem desejo de crescer nesse ministério, na sua igreja, na sua regional, no campo de Campinas, em Goiás. Aí eu digo, deixa eu ver se eu tenho um livro, eu falei isso para o João, sobre a mente cristã, e eu encontrei. Que é o tema, né? A mente cristã. O modo de ser, pensar e agir do cristão. Encontrei esse. Faz muito tempo que eu não levo esses livros para os eventos. E esse daqui eu nem sabia que eu tinha. Eu encontrei lá 5 unidades. Crer e pensar. Os desafios da mente cristã contemporânea. E esse daqui, que é teologia para iluminar mentes e aquecer corações. Se você quer aprender sobre a mente cristã,
vamos aprender aqui como que Jesus nos ensinou a alcançar mentes, a transformar corações. Quando você entra para ensinar na igreja, você faz oração? O pastor falou sobre isso. Você ora? Ou você já estudou a revista, foi lá no Google e aí fez aquela oração, o Google é meu pastor, e na aula nada falhará. Ou seja, como é que você se prepara para o ensino? Mesmo você, minha irmã, que tem qualidades reconhecidas de todos, precisa se preparar. Nós oramos, nós apresentamos os nossos ouvintes, apresentamos a nós mesmos diante de Deus, nós apresentamos a igreja, nós falamos da necessidade que tem a obra do Senhor, de despertamento das pessoas em torno da palavra de Deus. Então, Jesus, ele é mais do que um professor. Eu vou me render aos termos, aos termos atuais, os termos coachizados, Tem muitos termos, um deles é mentoria. É claro que uma ou outra área adota e toma conta desse ou daquele termo. Por exemplo, Davi disse, íamos em procissão à casa do Senhor. Se a gente falar hoje que você vai em procissão para a casa do Senhor, vai dizer que você desviou para a igreja católica, Então, as pessoas cooptam os nossos termos, os nossos termos, as nossas palavras, o nosso evangeliquez. Então, meus irmãos, vejam bem, mesmo que áreas como a psicologia, a administração organizacional, a área de recursos humanos e a área de coaching, tenha cooptado o termo mentoria, mas essa ideia ela está clarificada na Bíblia. Moisés é mentor de Josué. Samuel é mentoreado por Eli. E depois Samuel vai mentorear muitos profetas, ao ponto da Bíblia reconhecer que havia casa de profeta, rancho de profetas. Pessoas que fizeram da profecia um ofício. Aí nós temos, por exemplo, o Senhor Jesus, está mentoreando 12 pessoas. E Paulo? A equipe que Paulo mentoreia, que ele treina, é uma equipe que tem mais de 100 pessoas. Se quiser contar, é por sua conta. Romanos 16, ele cita 10 mulheres. Claro, é muita gente. Tem lá as irmãs, de nome bonito, que você pode colocar. Tem uns mentoreados que dá trabalho, Dá trabalho, a Trifena, a Trifosa. Tem uns mentoreados, uns discípulos, gente boa, Aristóbulos. Tem aquele que não quis morar no interior, o irmão Urbano, Urbano. Então, a equipe de Paulo, mas tem uns tribulados, uns irmãos que dão trabalho, por exemplo, como Demas, Alexandre. Tem peças raríssimas na equipe de Paulo, irmãos. Não é fácil mentorear. Não é fácil dirigir, instruir, cuidar, edificar, transformar pessoas. Porque isso não é como um programa pré-batismal que dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso, às vezes, é para a vida inteira. Ou leva anos. Jesus passa mais de 3 anos treinando, mentoreando os seus discípulos. Paulo, são mais de 15 anos. Se você ler Paulo pela lente de Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, você vai observar que o ministério dele foi quase 20 anos. Só sem pisar os pés em Jerusalém, ele diz, depois de 14, 15 anos eu fui em Jerusalém. Mais 3 anos no deserto da Arábia e por aí vai. Então, mentoreamento é uma qualidade de quem ama, de quem gosta de gente, quem gosta de pessoas. Que nós temos na igreja gente que quer ensinar gente, que quer educar gente, mas não gosta de gente. Nós temos pessoas na igreja que quer educar gente, mas não quer se envolver, se conectar com as pessoas. E nós temos também pessoas que são fundamentalistas, no sentido negativo. Elas, enquanto educadoras, julgam serem cheias do Espírito Santo, mas a igreja, elas não são cheias do calor humano.
Igreja é feita de gente. O nosso negócio é gente. Há 22, 23 anos atrás eu era pastor lá em Brasília, cuidava de gente. Instruía gente. O negócio da igreja é salvar gente. Essa é a nossa missão. Então, não vale para o educador, para a educadora, o comportamento soberbo, arrogante, metido. Não! Porque não é com arrogante, com metidos que nós aprendemos ou aprenderemos. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. De vez em quando o cara fala, só ouço só a fofoca. Rapaz, eu fui professor do Reginaldo. Aí eu pergunto, quem é? Para mim saber se realmente foi meu aluno. Vai que o cara é para lá de arrogante. Apesar que eu não sou arrogante, eu sou incisivo, firme. No meu estado você já sabe, já nasce sabendo o que você quer. Você não passa por cima de ninguém, mas você já sabe nascendo o que você quer. Então você tem objetivo, você tem meta e você, com certeza, conseguirá vencer se for com a graça de Deus. Então, na educação cristã, na pedagogia do Senhor Jesus, nós aprenderemos algumas questões. Próximo slide, por favor. Idoneidade para ensinar. Não era um neófito. Não era alguém que começou agora. Olha, foi batizado no mês passado, já quer ser professor de escola dominical. Como assim, cara pálida? Como assim? Idoneidade, maturidade. Quando eu era um dos coordenadores da faculdade, fui muitos anos, quase 8 anos, coordenador da Faculdade Assembleana do Brasil, na área de pesquisa, na área de extensão e na área de pós-graduação. Aí, eu estava precisando de uma professora, e fazia tempo, eu contratei outra, e eu não queria contratar minha esposa para não dizer, sabe por que esposa? Aí aconteceu 2 episódios. No dia que ela foi apresentada lá, para a equipe, para os professores. Parte dos professores da faculdade tinham sido alunos dela. Nós não estamos falando, não é de idade, nós estamos falando de fé cristã. Lívia, com quantos anos você começou a ensinar? Com 11 anos, era professora. Os professores lá de quase 80 anos, tinham sido aluno dela na escola dominical. Olha, professora Lívia, os caras ficaram emocionados. A Lívia! Hã? Tia, né? Não, tia é um termo que devia ser proibido para a educação. É igual aquela, parece que, olha, eu admiro, cadê as professoras de criança? Estão aqui? Olha, parabéns, e fica aqui o meu apreço para vocês. Rapaz, para você dobrado, que homem para dar aula para criança é desengonçado. Então, certamente, quando aparece um, aproveite, irmãos, é bênção de Deus. Mas aí as pessoas pensam, eu vou dizer isso aqui, não como pastor evangélico, como pedagogo. Minha esposa também é da área, pedagoga. Por que eu tenho que dar aula para a criança? Porque quando ao dar aula para a criança, eu tenho que ter uma voz infantilizada. Me chama de tio. Ai, criancinha. Por que precisa de uma voz infantilizada? Nós vamos contribuir para formar crianças infantilizadas, irmãos. No livro aqui, na parte que a Lívia escreve, ela fala exatamente quanto tempo uma criança de 5 anos, 6, 7 anos, consegue te ouvir. As crianças nessa faixa etária, pedagogicamente, elas têm a sua atenção 7, 8 minutos. Professor Reginaldo, mas aí é bom demais, eu tenho 1 hora para falar para elas, e depois desses 8 minutos eu planto bananeira, eu danço, eu viro Zé Tele lá para aquelas crianças, né? Ou seja, nós precisamos nos aplicar a metodologia. É igual criar os nossos filhos. Como é que a gente cria os nossos filhos? Eu tenho um caçula de 24 anos e tenho a mais velha de 25 anos. Eu lembro quando a mais velha tinha 10 anos de idade, na época era difícil demais entrar no colégio militar, porque eram poucos, e ela fez um processo seletivo e não passou. E ela chorou, desabou. Eu fiquei pensando assim comigo, meu pai, como é que é uma coisa dessa? Essa menina tem 10 anos de idade, é o primeiro teste dela, e ela não passa para entrar no colégio militar, tem outras escolas que ela pode passar, e ela desabou emocionalmente,
Então, nós precisamos treinar o coração dos nossos filhos, treinar as emoções, ensiná-los a gerenciar as emoções deles. Não ensine só matemática, biologia, física, ensine a serem adultos. Porque tem gente que pensa que quando Jesus disse sede como as crianças, pensa que Jesus disse sede infantis. Não, ele está fazendo uma comparação, sede comparativamente como as crianças. Idoneidade, irmãos. Maturidade. Fui coordenador de escola dominical há muito tempo. Um dia uma irmã falou, professor, corre lá, corre lá. Aí a sala era aqui do lado, aí eu fui lá na sala, aí o que foi? Não, escuta bem. Aí eu fiquei escutando lá, assim, até a professora falar, a professora ensinando para a criança de 6 a 9 anos de idade, e ela falando do período menstrual dela, não sei o quê, um monte de coisa. Aí eu falei, deixa eu ver a lição, tem sobre isso aqui? Idoneidade, irmãos. A sala de aula não é para a gente ficar contando as nossas aventuras, as nossas histórias, né? Metade são mentiras e outra metade põe em discussão. É igual os testemunhos, né? Lembra do cantor da sandália havaiana, um pé azul, um pé amarelo? Lembra das historinhas? Idoneidade para ensinar, ninguém esteve mais preparado e ninguém se mostrou tão comprometido para ensinar do que Jesus. Próximo slide, por favor. Ele tinha recursos humanos. Ele tinha emoções redimidas. Por exemplo, eu vou dizer um professor aqui, um exemplo, um professor que não tem emoções redimidas. Aí você faz uma pergunta para ele responde, e depois você entra na réplica, na tréplica, e você questiona ele. Para que você o questionou? Ele vai acabar com você. Ele vai provar que ele sabe que você não sabe. Olha, meus irmãos, eu aprendi com os meus alunos qual seria a forma correta para debater com eles. E muitas vezes eu errei, muitas das vezes eu não tinha equilíbrio emocional para ir no debate, pergunta, réplica, tréplica e por aí vai. E às vezes a gente entra em sala de aula e a gente quer vencer o aluno, a gente quer superar o aluno. Claro, tem professor que está endemoniado, ele quer humilhar o aluno, expor o aluno. E é claro que o professor, dado o seu conhecimento, a sua bagagem, ele pode vencer o aluno até usando sofisma, se quiser, porque ele tem um processo de formação técnico, profissional, amparado em curso de graduação, e ele sabe como debater. Mas o nosso propósito, enquanto professoras, professores, não é vencer os nossos alunos, nem superá-los. É instruí-los. É mostrar o caminho, o norte. Recursos humanos. Então, Jesus, ele tem emoções redimidas, ele é equilibrado. Ele tem recursos humanos, compaixão, empatia. Ele olhava para os seus discípulos, como você deve olhar para os seus alunos, olhar para eles e ter identificação empática, empatia, amor pelo outro, a ter alteridade, compreender o outro, mesmo que é diferente de você, que pensa de você, mas você vai procurar compreendê-lo, entendê-lo. Essa é uma das partes mais difíceis no exercício, né, da função professoral, né, do magistério. Recursos religiosos, ou seja, espiritual. Jesus é filho de Deus, toda a plenitude de Deus estava sobre ele, conforme Colossenses 2:9. Ele tem uma espiritualidade perfeita, ele tem uma comunicação perfeita com o Pai. E isso faz que ele olhe para as pessoas e as conheça, inclusive espiritualmente. Natanael, ele conhecia espiritualmente. A mulher que já tinha tido vários maridos, e aquele que ela tinha agora não era dela, ele conhecia ela também na sua espiritualidade deformada. Então Jesus tinha recursos espirituais, religiosos. Professor, mas eu não sou Deus. Mas você é homem e mulher que pode adquirir essa sensibilidade com Deus, com o joelho no chão, com oração, com consagração, com santificação. A partir do momento que você orar, enquanto professor, professora, líder, educador, a sua percepção ficará mais aguçada, a sua visão de Deus se tornará mais sensível. E isso só acontece com as pessoas que oram.
A leitura da Bíblia também, porque você perceberá a sua dependência e observará que necessita do auxílio do Espírito Santo para te informar a vontade dEle, a vida dEle, na palavra dEle. Recursos inerentes. Aí você pode pensar em recursos, não é que Jesus inventou, por exemplo, as parábolas. É um recurso, é um método de ensino. Jesus, ele fala com as pessoas também através de parábolas. Ele conta muitas verdades. A própria Bíblia, em toda a sua estrutura, Antigo e Novo Testamento, usa muito a parábola. São mais de 260 parábolas no Antigo e no Novo Testamento. Jesus contou tanta parábola, que tem parábolas exclusivas, que você só as lê, só as encontra em Lucas. Então Jesus usava essa estrutura parabólica, cria um mundo alegórico para falar de verdades reais, concretas. Cria símbolos, figuras para falar de verdades espirituais. Ele possuía a competência necessária para o exercício da profissão de professor. Próximo slide, por gentileza. Nele estava a encarnação da verdade. A palavra professor vem do termo professar. Conclui-se que o professor é aquele que acredita no ato de ensinar e no que está ensinando. Você já deve ter ouvido, aqui não tem na AD, Campinas, Jardim América 2, não tem a pessoa que vai ensinar, aí dá um devaneio, alguma coisa, só pode ser devaneio, ela diz, olha, eu não sei por que eu estou falando isso. Se não sabe, não fala. Não é? Ou então quer fazer doce, né? Doce, não sei qual é a melhor palavra, quer fazer doce, né? Para dizer que é espiritual. Ou é ingênuo mesmo. Eu não sei por que eu vou falar, Deus está me falando, mas eu não sei por quê. Então Deus não está falando. Se Deus estiver falando, Ele sabe por quê, você deve saber por quê que Ele está te usando. Então, devemos acreditar. Não, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que estou ensinando para essas crianças, para esses adolescentes. Amanhã serão obreiros, obreiras, pregadores, mestres, professores, e todos eles terão o seu DNA. Meus irmãos, eu digo isso porque é a coisa mais relevante do ministério de alguém. É os frutos. Os frutos. Tem outra Assembleia de Deus aqui no Jardim América, não tem? De Campinas, não tem? Houve uma homenagem da Câmara Municipal lá. A Lívia foi receber homenagem enquanto teóloga, eu fui receber homenagem enquanto teólogo e escritor. Eram 160 pessoas sendo homenageadas pela Câmara Municipal. Não podia fazer por conta da pandemia, né? E fizeram lá. 160 teólogos lá. Eu tive uma percepção de uma coisa que, no geral, eu desconfiava. Quase que 1/3 dos professores que estavam lá, dos teólogos e escritores que estavam lá, tinham sido meus alunos. Meus alunos. Então, invista a sua vida na vida das crianças aqui, dos juniores, dos adolescentes. Quando eles começarem a desenvolver a sua vocação. Quando eles começarem a prestar um serviço relevante para o reino de Deus, você vai te enxergar neles. Essa é a coisa mais importante que há, é você mentorear, é você discipular, treinar vidas para o reino de Deus. Aprendemos mais quando identificamos no outro a experiência que devemos ou pretendemos a viver. A vida do professor é a vida do seu ensino. Por exemplo, você acredita, você lembra do seu primeiro professor? Da sua primeira professora? A minha primeira professora, a professora Filomena. Eu gostava dela. E eu gostava da palmatória que ela usava. Né? Porque ela fazia perguntas, não sei se ela gostava de mim, ou as perguntas eram fáceis
fáceis ou eu não era tão tapado, que eu respondia todas as perguntas. E o aluno que respondia a pergunta certa, ele dava uma palmada, com a palmatória na mão do que não respondeu. E eu acho que eu nunca levei uma palmatória. Levei uma palmatória. Tinha uma menininha bonitinha, acho que eu tinha 12 anos de idade, 11 anos. O nome dela era Ana Célia, era minha paixão. Eu era tímido, pensa no nome tímido. E aí fizeram a pergunta para ela e ela não respondeu. Aí a professora fez para mim, ou seja, se eu acertasse, eu ia dar uma palmada nela, né? Com a palmatória zona lá, de madeira. Aí a professora fez a pergunta e eu respondi inadequadamente, ó. E eu sabia da resposta. E ela depois, vem cá, Reginaldo, e ela me deu uma palmatória para me aprender a não proteger a minha paixonite lá da escola. Ó. Você está pensando? A irmã deve pensar, gente, é a época da palmatória. Olha, se o conselho tutelar souber. Próximo slide. Desejo de servir. O ministério educacional de Jesus é através do serviço. Primeiro, ele dá o exemplo. Ele serve as pessoas. Depois que ele dá o exemplo, ele as chama à sua responsabilidade para dizer: eu dei o exemplo, eu fiz, façam vós também, façam vocês também. É impossível no cristianismo nós tirarmos o exemplo da educação. Educação em perspectiva cristã também se dá através do exemplo. As pessoas olham para a sua conduta, elas olham para o seu conceito de moral, elas olham para a maneira como você fala, não é? Elas olham para o seu jeito de gesticular, e aí elas vão criando um de você nela, ou seja, pelo exemplo positivo, exemplo que pode ser refletido nela, que não lhe causará danos. Porque o exemplo tem isso, o exemplo tem um lado positivo, que vai criar o seu reflexo no outro, mas tem um lado negativo que vai levar danos para a vida dele. É o mau exemplo. Então Jesus via os seus alunos, via as pessoas como pessoas que não eram acolhidas, ele as via como ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha desgarrada, é uma ovelha que está solta, que anda aleatoriamente, não tem direção, não tem norte, não tem ideal de vida. Uma ovelha que não tem pastor é alguém sem discipulado, sem treinamento, sem mentoria, é alguém que não está participando do corpo de Cristo. Jesus via essas pessoas e ele se compadecia delas. Então, olhar para as pessoas deve-se olhar com um olhar pastoral. Qual é a principal função do pastor? É cuidar. Ele cuida em amor, através do amor. Qual outras funções do pastor, além de cuidar? É apacentar. É colocá-las todas no mesmo aprisco. É ensinar a viver em comunidade, no partir do pão, nas alegrias, nas dificuldades. É apacentar. Ou seja, é instruí-las, é dirigi-las, é guiá-las. Próximo slide. A crença no ensino, eu já falei sobre isso. Nunca mais diga isso, irmão. Eu não sei por que Deus está me usando. Eu não sei por que Deus está me levando a dizer isso. Eu não sei. Obrigado, pastor. Próximo. Jesus, ele é notoriamente, ele é notável, notado, ele é percebido por ser mestre. Um dia desse eu vi uns meninos ministrando curso de teologia, ensinando nas redes sociais. E se fosse buscar lá, dar uma stalkeada no currículo deles, eles nunca estudaram teologia, mas estavam ensinando teologia. Formado em tudo, ensina tudo, formado em nada. Falando sobre tudo sem conhecer absolutamente nada. Jesus não era assim. Ele dominava cada conteúdo, ele aplicava de maneira eficiente.
e, de maneira eficaz, ele dialogava com seus alunos. Olha lá, 45 vezes ele foi chamado de mestre, 61 vezes ele foi chamado de rabi, ou professor, que é uma declinação de mestre, 54 vezes, na versão King James, ele é chamado de mestre, de professor, 45 vezes ele é visto ensinando, e 11 vezes ele é visto pregando e ensinando. Nós criamos uma dicotomia, né? Você prega, vocês são irmãs, não são? Mas você deve pregar, ela deve ensinar. Você não pode fazer o que ela faz e nem ela fazer o inverso. Como assim, irmãos? Nós podemos sim, se assim formos chamados, se Deus tiver nos capacitado, pregar e ensinar. É claro, pregar é o querigma, ensinar é o didaquê, são coisas diferentes, mas você pode. O pastor leu o texto de Romanos 12, se é ensino, haja dedicação no fazê-lo. Aqui cabe um momento exortativo. Se é ensino, que haja dedicação. O pastor explicou, você prestou bem atenção, não prestou? Não basta ter o dom, não é, pastor Brenner, não basta ter o dom. Ali são 8 dons, dons de serviços, dons de capacitação, e um deles é o de ensino. Aí Paulo diz, ensino, legal, você tem um dom de ensino, valeu, viu? Mas você se dedica? Porque se você tem um dom de ensino, que haja dedicação no fazê-lo, complemente a revista de escola bíblica dominical, com bons livros, ajude o seu pastor, a sua pastora, a criar eventos como estes. Meus irmãos, não faz nenhuma diferença se tem 10 ou se tem 100, se tem 30, se tem 300, para mim não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença. A minha convicção é a mesma se tivesse 10 vezes mais, não faz nenhuma diferença. Quando, na transição do pastor Jorge Branco de Gouveia para o pastor Josué, a igreja estava perdendo um dos maiores mestres do estado, o pastor Lorival Dias Neto. Então, eles agiram rápido e eles convidaram para a sede pessoas habilitadas no ensino. Então, na Vila Nova, na época, eles trouxeram 2 obreiros, 2 pastores, o pastor Edmar, de uma congregação, que era a Vila União, e eu lá do Santo Hilário, ali para ensinar, para ajudar a igreja a crescer no ensino. É o ensino que vai livrá-los aqui das heresias, é o ensino através das verdadeiras mestres, dos verdadeiros mestres, que livrará essa igreja dos falsos mestres. Da mesma forma, o pastor, como profeta de Deus aqui, o pastor Brenner, como profeta de Deus, é a palavra dele, é a autoridade dele que vai livrar a igreja dos falsos profetas. Próximo slide. Pode passar para o próximo, por gentileza. Isso. Para o próximo. Isso, brigadão. Ou seja, Jesus ensinava e ele tinha conhecimento das Escrituras. Olha, nos últimos 21 anos de idade, eu vi muitas coisas na sala de aula. Muitas coisas. Um dia desse eu estava falando foi na igreja dele, anteontem. Eu entrei numa turma, geralmente turma de teologia, eram pessoas mais experimentadas, 40, 50, 60, 90 e por aí vai. E aí, uma época na faculdade, eu entrei numa turma, eram só garotos, irmãos. Eu até pensava que era a turma do ensino médio lá da escola, que tinha ficado para a noite, lá, esperando os pais chegarem para buscá-los. Só garotos. Tinha um lourinho lá, cabelinho, Nutelazinha, penteado no meio. Meu filho, qual é o seu nome? Na sala de teologia, Johnny Júnior. Qual é o seu nome? Arnold Starley. Eu percebi que estava tendo uma mudança naquela época. Estava já começando uma mudança no ambiente assembleano. Jovens, novos, em busca de conhecimento das Escrituras.
Qual é o resultado disso? Hoje, tem muita gente que está bebendo em fonte errada. E tem muita gente que não conhece as suas próprias fontes, buscam uma e outras fontes. Mas hoje, o pentecostalismo no Brasil também é um pentecostalismo intelectual de altíssimo nível. De altíssimo nível. Então, Jesus, ele conhecia as Escrituras. Citou passagens, pelo menos 20 livros do Antigo Testamento. Ou seja, fazia uma conexão entre a antiga aliança e a nova aliança. Confirmava a nova aliança com estrutura da antiga aliança. E ele era familiarizado com o conteúdo. Eu sei que naturalmente a irmã pode ir lá trocar um personagem lá na sala dos jovens. E a gente na igreja, a gente pode trocar um personagem pelo outro, errar, chamar, né? Isso acontece. O texto de Tiago, capítulo 3, que o pastor leu, é um texto fenomenal. Um dia eu quero escrever um livro sobre esse texto. Tiago disse: meus irmãos, não queiram muito de vós se tornarem mestres. Parece que na primeira leitura, Tiago está querendo jogar um balde de água fria em quem é professor, ou em quem quer se tornar professor. Tiago está avisando 2 perigos lá. Primeiro perigo, Tiago fala, primeiro perigo, Deus nos cobrará com maior juízo. Eu sou professora na escola dominical, irmão Reginaldo, eu ensino, dou meu show, tal, toda aula eu arrebento. Não é apenas isso. Você é responsável diante da igreja, diante dos seus alunos, diante de Deus, pelo conteúdo que você ensina. Tiago está dizendo a Deus nos cobrará com maior juízo. Por quê? Conecte aos evangelhos, ao que muito é dado, muito lhe será cobrado. O segundo problema lá é um problema básico de todo professor, é a língua. A língua é um problema básico de todo professor, porque a língua é a nossa principal ferramenta, que é através da língua que nós pronunciamos as palavras. Quase que você imaginava que eu ia te chamar de fofoqueiro, né? Quase eu falo. Então, Tiago diz o seguinte: as palavras são as nossas ferramentas, mas é exatamente nelas que nós tropeçamos. É nela que nós tropeçamos. Então, nós precisamos nos familiarizar com cada conteúdo, com cada personagem, com cada doutrina das Escrituras. Quando você se familiarizar com a Escritura, você vai ensinar em altíssimo nível. Como eu disse, 21 anos de professor de teologia, eu tive muitas percepções. A principal é o seguinte: as pessoas vão estudar teologia, nem falam com o seu pastor, nem falam com o seu coordenador de escola dominical. Elas vão, pronto, elas estão pagando, elas podem ir por conta própria. E muita gente que vai estudar teologia num seminário, instituto, faculdade de teologia, ela não tem o requisito básico. Claro, o requisito maior de todos é ser crente, né? Qual é o requisito básico? É conhecer a Bíblia. Porque teologia, um curso de teologia não vai te ensinar você a conhecer a Bíblia. Não vai. Você já precisa ter conhecimento da Bíblia. Um curso de teologia vai te ensinar você a interpretá-la, a aplicá-la corretamente à vida sua e da igreja. Vão te dar ferramentas altamente eficientes, eficazes, que farão parte do seu ministério, do seu ensino para o resto da vida. Mas você tem que dar alguma coisa lá, para eles trabalharem conhecimento da Bíblia. Como é que eu quero conhecer teologia, sendo que eu não conheço a Bíblia? Então, todo mundo que vai para a faculdade estudar teologia, é preciso que ele tenha sido frequentador da escola dominical, dos cultos de ensino, tudo que há na igreja que tem a ver com a palavra de Deus, ele precisa ter o DNA dele lá. Se a gente pega um aluno aqui que conhece de Bíblia, é fácil demais ensinar teologia para ele. Agora, se você vai ensinar teologia para alguém que não conhece nada de Bíblia, você tem que primeiro desmontar, para montar, desconstruir, para depois construir alguma coisa. Então, o conhecimento é essencial. Você vai estudar música, não vai? Né? Vai estudar música. Você vai fazer aula de canto.
abençoe. Então, não ensine o que você não sabe. Ah, professor Reginaldo, mas eu dou umas navegadas na filosofia. Você é licenciado em filosofia? Você bacharelou em filosofia? Não, deixa isso quieto, cara. Professor, eu gosto de ensinar, e aí eu levo os irmãos da escola dominical para sociologia. Isso é tremendo, professor, tremendo para ele, né? Imagina, professor, eu vou na antropologia. Você tem formação em que área? Não, não tenho formação não, mas eu ensino sobre tudo. É cada macaco no seu galho, meus irmãos. Entendeu? Não vou ensinar de uma área que eu não domino. Tem crente que no culto ele pensa que a mensagem é uma doutrinação médica, que ensina o médico, ensina a doutrina, os preceitos médicos, e ele não domina nada. Tem crente que ele jura que ele é psicólogo, ele fica falando de termos que ele não conhece, de conceitos que ele não conhece, de teorias que ele não as domina. Não, não faça isso, domine o conteúdo. Próximo slide. Compreensão da natureza humana, do ponto de vista pedagógico, a intuição de Jesus foi o elemento primordial de sua maravilhosa eficiência como educador. Intuição. Um teólogo dos mais prestigiados da atualidade, John Frame, ele diz que ferramenta de quem interpreta a Bíblia, inclusive de quem a interpreta teologicamente, é a percepção. Você, como professora, desenvolva essa percepção, olhe para as pessoas, mas olhe de maneira sensível e objetiva. Procure saber como ela está naquele dia. Ela está como os demais dias? Intuição. A minha mulher, eu acho que ela fez todas as aulas que já deram sobre intuição, então intuição muito boa. Eu já sou um tanto ingênuo para perceber as coisas. Jesus, ele tinha uma visão holística. Uma visão holística é uma visão geral, uma visão panorâmica. Ele olhava e via cada uma das pessoas e se interessava por ela. O seu maior interesse como professor não é pela revista, pelo conhecimento teológico, não, é pelas pessoas. Próximo. Próximo, alguns exemplos, já até citei eles. Próximo, obrigado. Característica, agora que falamos dos professores, ou do professor Senhor Jesus, vamos ver como é que é os alunos, né? Os alunos, no geral, são todos legais, né? Incríveis, né? Ô tia, cuida aí dos meus anjinhos. Cuida aí dos meus anjinhos. Quando eu vim para a sede da Vila Nova, segundo dia que eu fui ensinar, a minha sala tinha 80 alunos. 80 alunos, só homens. Pastores, evangelistas, missionários e presbíteros, 80 homens. Na primeira que eu fui ensinar, a segunda vez, um aluno, ele disse o seguinte, levantou a mão e falou. Só que ele não falou normalmente. Ele levantou a mão e se levantou e foi falando. Depois da segunda vez, ele não levantou mais a mão. Ele se levantou e falou. Depois da terceira vez, ele interrompe de novo. A terceira vez. Naquele dia, eu não estava com nenhum demônio, né? Eu estava tranquilo. Eu deixei. Aí levantou lá a quarta vez. Por favor, meu irmão, se aguarda um pouquinho. São muitos alunos, tem outros que querem falar e devem falar. Daqui a pouco o irmão pode falar novamente. Aí ele já fez cara feia lá, né? Aí fez menção de se levantar de novo. Eu só, no enrolete só, né? Espera aí, calma aí, porque daqui a pouco você faz isso aqui várias vezes, isso aqui é uma tática, várias vezes. Quando ele for perguntar, ou quando você der a oportunidade para ele perguntar, ele já esqueceu da pergunta. Então, para aí, rapidinho, né? Isso significa que você não vai dar a oportunidade para ele. É tática de professor. Aí, agora no finalzinho, ou seja, eu estou falando de características de alunos, eu não sabia quem ele era. Turma nova, era tudo novo para mim. O professor precisa conhecer os seus alunos. Eu poderia, como um professor perceptivo, intuitivo, ter perguntado para as pessoas lá mais idôneas, conhecidas, os outros professores, como é que é a turma? Como é que são os alunos? Tem algum aluno especial?
Eu não perguntei. Aí, quando terminou a aula, lá vem o aluno. Falou, olha, eu quero dizer para você, viu, professor, você acabou de chegar aqui na nossa igreja, eu estou aqui há 40 anos nessa igreja, o senhor acabou de chegar aqui, o senhor nem sabe se fica, desse jeito, ó, nem sabe se fica. E foi falando, e eu ia falar, ele não deixava eu falar, isso depois terminou a escola dominical. Até um irmão mais conciliador falou, deixa o rapaz falar. Aí eu disse-lhe o seguinte, olha, meu irmão, de fato, o irmão tem muito tempo aqui e eu percebo que o senhor tem muita relevância, o senhor está aqui há mais de 40 anos. Mas o irmão tinha falado e eu brequei as outras oportunidades, eu obstruí o irmão de falar, porque tinha outras pessoas para falar. Na próxima aula o senhor fala, não quero falar mais nada não, eu vou falar para o pastor presidente. E aí foi falar para o pastor presidente. Aí, antes dele sair, eu disse, olha, meu irmão, o senhor está aqui há muito tempo, e eu, enquanto professor, eu respeitei o senhor, e o senhor aqui está, aqui enquanto aluno, desrespeitando. Então, mesmo o irmão tendo 40 anos de aluno aqui, não sei quantos anos de crente, mas eu percebo que o irmão não é convertido. Falei. Aí um dia me chamaram lá na presidência, pastor Jorge Branco de Gouveia. Fui lá conversar com ele, tremendo na base, né? Reginaldo, vem cá conversar contigo sobre um negócio que aconteceu um dia desse na escola dominical. Eu digo, pronto, né? Vai me mandar de volta para a congregação. Pronto. Vem cá, rapaz. Rapaz, fiquei até sabendo que você está morrendo de medo. Eu esqueci o nome do irmão, graças a Deus. Morrendo de medo dele aparecer, rapaz. Ele disse, vem cá, eu quero te agradecer. Porque ele está aqui há 40 anos, eu fui pastor aqui 37 anos e 5 meses, e nunca apareceu um professor para, de maneira respeitosa, colocá-lo no seu devido lugar. Então, o professor não pode perder a sua autoridade. Se o aluno perceber uma vez só que você vai fraquejar, ou que você tem medo do debate, uma vez só que ele perceber, ele vai dominar e tomar de conta de todas as suas aulas posteriores, todas. Seja firme, seja firme. Você é professor, você tem autoridade para ensinar. Se você estiver na autoridade de Deus e através da autoridade do ensino, seja firme. Porque você está ensinando aqui e às vezes, você tem aqui 10 alunos de um lado, 3 de outro, e tem um lá no fundo. E a sua aula resume em responder aquele aluno e dar para aquele aluno. A aula tem quase 20 pessoas e a aula fica só entre você, ele e você. Não pode ser assim. Tem que ensinar para todos, comunicar com todos. Não deixe que tire o seu lugar enquanto professor. Próximo, aos grupos, as características, aos grupos dos alunos. O aluno lá, a característica dele era dono da igreja, né? 40 anos lá, dono da escola dominical. O sonho do pastor Jorge era um dia ter aparecido algum professor para colocar ele no lugar dele. Digo, pastor, aí eu cresci, quando o pastor Jorge me elogiou, eu cresci, ó João. Aí eu me senti, eu digo, olha, pastor Jorge, o senhor não sabia, mas eu sou especialista em dar aula para alunos difíceis. Especialista. Os irmãos que já me ouviram na Rádio Paz sabem o que eu estou falando. Grupo dos imaturos, os alunos ouvintes de Jesus tinham que caminhar muito, com muita paciência para se tornarem cristãos crescidos e maduros. Nosso papel enquanto educadores, professores, é o de acreditar que podemos mudar, mesmo que esse sonho esteja distante e aparentemente impossível de ser alcançado. Imaturos, os discípulos de Jesus. Por exemplo, Pedro, eu acho que Pedro está em todos os grupos, dos imaturos, dos afoitos, dos irresponsáveis, dos equilibrados. Pedro, você pode colocá-lo em todos os grupos. Próximo. Impulsivos. Carlos Brau diz que manifestou isso quando os outros discípulos, ou seja, quando com outros discípulos, entrou em uma vila de samaritanos para arrumar um lugar para o mestre descansar. Ante a recusa de hospedagem, ele se indignou tanto que disse a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir essa gente?
É o mesmo que eu já vi os irmãos dizer: olha, Senhor, manda aquele anjo com uma espadona afiada nos 4 lados, não é 2, não, nos 4 lados, e corte em pedaços miudinhos a língua daquela irmã. Caminhou muito este apóstolo até chegar a escrever sua primeira carta. Quem não ama, não conhece a Deus. Nós estamos falando de quem? João. O aluno que nos dá mais trabalho para conter e orientar pode ser justamente aquele que mais conseguirá estabelecer-se na vida. Ao mesmo tempo que você tem que ser firme, que você precisa manter a disciplina enquanto professor, na relação professor-aluno, ensino-aprendizagem, a intuição é importante para você descobrir os valores que você tem. Descobrir as potencialidades, né? As potencialidades. Enquanto professor, professora, você pode sim garimpar entre os seus alunos, né, pessoas, inclusive para depois assumirem bons espaços na educação da igreja. Próximo. Pecadores, né? O grupo dos pecadores, são citados vários, né? Eu acho que pecadores todos eram. Então Jesus ensinava até as pessoas que os escribas nunca os ensinariam. Nunca. Uma mulher adúltera, eles nunca iam discipular. Nunca. Um publicano, nunca que um escriba ia lá perder o seu tempo para ensinar um publicano. Pelo nosso selo editorial, prefaciado pelo professor Kenneth Terra, um amigo meu, professor universitário, pastor da Igreja de Deus, escreveu esse livro maravilhoso, A Pessoa de Cristo no Evangelho de João. Um texto firme, solidamente bíblico e cautelosamente centrado numa boa teologia. Próximo. Perplexo. Cristo não só ajudava e ensinava pessoalmente, mas atingia a um inúmero de outros alunos pelos séculos afora, a partir dele. Jesus gastou grande parte do seu tempo mais em resolver problemas do que a ensinar. Os problemas fazem parte da relação ensino-aprendizagem, da relação professor-aluno. Aquele livro, As 7 Leis do Ensino, uma das leis do ensino é a empatia que o professor tem. Eu destaco isso aqui no primeiro capítulo desse livro, onde eu faço a comparação entre o professor tradicional e o professor moderno, o ensino tradicional e o ensino moderno. Quais são os pontos positivos e negativos de cada. Então, tem pessoas que estão atônitas, perplexas, sem vida, sem ideal, sem perspectiva. E aí, enquanto professor, você pode orientá-la. Você já imaginou você orientar uma pessoa que é perplexa, que é atônita, que não tem ideal, uma pessoa que perdeu qualquer perspectiva de crescer, de fazer, de ser? Você já pensou? Então, é por isso que é uma mentoria. Ensinar é ser mentor. Olha a dificuldade que Jesus teve com os 12. Olha a dificuldade que Paulo tem com a equipe, que são mais de 100 pessoas que estão sendo treinadas. Não é só Timóteo, Tito, Barnabé, não, são mais de 100 pessoas que foram treinadas por Paulo. E ele cita o nome de quase todas elas nas suas cartas. Então Deus, Ele mesmo pode colocar pessoas de temperamento difícil nessa relação sua de mentoria. Pessoas problematizadas. E hoje nós estamos vivendo dias em que as nossas emoções estão cada vez mais desequilibradas. O grande desafio do ser humano é ser sujeito de si mesmo, é conhecer a si mesmo, como disse o próprio Sócrates, né? Saber que somos os responsáveis em governar, em gerenciar
cada uma das nossas emoções. Quando você sai de casa de manhãzinha para dar aula na escola bíblica, e aí nesse inteirinho você discutiu com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o gato, com o cachorro, com o periquito, como é que você chega emocionalmente para dar aula? Como? Sem condições, né? Sem condições. Então nós precisamos desenvolver essas capacidades, desenvolver essas competências de aprender primeiro a nos governar, a nos equilibrar, a ter gestão autônoma das nossas próprias emoções, para gerenciar também a outros. Então, eis aí a área mais difícil que a gente vai para o encerramento, é cuidar espiritualmente e intelectualmente e emocionalmente de pessoas. Próximo. Ignorantes, seus discípulos provinham em maior parte de camadas baixas, ignorantes no sentido de pouca cultura, de pouco conhecimento. Tinha cultura, tinha conhecimento, mas que se privava, que se resumia ao conhecimento do senso comum, aquele conhecimento popular que a gente vai adquirindo e acumulando ao longo do tempo, que todos nós temos, é verdade? Que é importante, mas a gente precisa ir além do senso comum. Próximo. Cheios de preconceitos. O preconceito subjazia a raiz de muitos dos problemas. Os maiores obstáculos encontrados por professores e mestres são as mentes fechadas, cheias de preconceitos. Aqui nessa escola isso não dá certo. Essa outra revista aí não é uma possibilidade. Olha, treinamento aqui para professores não funciona, não faça, não funciona. Preconceitos, irmãos. O preconceito gera bloqueios. Nada se ensina, nada se produz, nada se aprende. Nada. Professor preconceituoso com a teologia. Não aprendeu nada, não aprendeu teologia, não aprendeu a Bíblia. E ele entra na sala de aula, ele finge que ensina. Os alunos gostam dele e agora vão fingir que estão aprendendo. E essa tapeação, essa tapeagogia, como disse Hamilton Werneck, vai se acumulando. Passou o tempo, a aula acabou, nada se ensinou, nada aprendeu. Porque o professor fingiu que ensinou e o aluno fingiu que aprendeu. Quando a Lívia era diretora do Seminário Pentecostal de Goiás, tinha centenas de alunos. E tinha um professor lá que ele era especialista em contar piada, professor de teologia. Ele sentava na mesa e ele só contava piada. No final da disciplina, ele inventava que o aluno, se fizesse uma declaração que fez a leitura, mesmo que não leu, declarasse que tinha feito a leitura, estava aprovado. E ensinava as disciplinas mais difíceis, mais importantes para a fé cristã. Ou seja, tapeação, né? Você já teve em alguma aula assim? Não, né? Só eu, né? Nada ensinou, nada aprendeu, mas a gente finge que ensina. Tremendo, rapaz, foi demais. Não sei o que ele ensinou, mas eu gostei. Fala difícil demais. É cada termo que nem no dicionário tem, são neologismo. Mas legal, né? Bacana. Isso é tapeação, irmãos. Uma das armas mais eficientes do professor, da professora, do líder, da líder, do pastor, da pastora, do obreiro, da obreira, é a comunicação. É a comunicação. Se a gente ainda atropela o nós foi, nós vai, nós são, nós é, gratuitamente, Instagram, Facebook, TikTok tem curso de língua portuguesa. No passo a passo a gente vai melhorando. E a gente agora, depois que fizermos esses cursos para dirimir, subtrair as nossas deficiências com a gramática, com a comunicação, com a língua portuguesa, nós vamos ensinar, e ensinar em português. Pregar, e pregar em português. Próximo. Instáveis. É o mesmo que o perplexo. Próximo, por gentileza. Qual é o objetivo de Jesus? A gente encerra aqui. Qual o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus é que, através do ensino dele, Deus faça de cada aluno uma nova criatura. Deus faça de cada pessoa uma nova criação. O que é isso? É regeneração.
O que é regeneração na teologia? É uma alteração que Deus faz na substância da nossa alma. Alma. Lembra que alma em hebraico é nefesh. Em grego, alma é psirrê ou psique. E o que é a alma? É a mente. É a mente. Então, a própria palavra para regeneração, que se dá através do arrependimento, tem a ver com a mente, metanoia. O novo homem que nasceu na sua vida através de Cristo, a nova mulher que Cristo criou a partir de você e em você, começou com arrependimento, com a metanoia, quando ele mudou a sua mentalidade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente, da capacidade de pensar, de inquirir, de fazer. Você tem a mente de Cristo, meu irmão, minha irmã. Coloque a sua mente, enquanto professor, enquanto professor, eu falo isso do fundo do meu coração, coloque a sua mente a serviço do reino de Deus, coloque a sua mente a serviço da igreja, a serviço das pessoas. Como? Levando a sua mente cativa a Cristo. Levando a sua mente cativa à obediência de Jesus, é a temática que Paulo desenvolve à igreja lá de Filipe. Paulo disse: levai todo pensamento cativo, preso à obediência de Jesus. Tudo que é bom, que é perfeito, que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe a sua mente. Mente. O professor na sala de aula, ele transmite a mente de Cristo para os seus alunos. A mente de Cristo. Até Cristo ser formado completamente em nós. Olha, meus irmãos, um evento como este, um trabalho como este, é um evento do céu. Tem propósito divino, com vistas ao crescimento de vocês. Não que vocês não tenham crescido, mas que vocês têm cada vez mais sido instrumentos vivos do Deus vivo pela palavra viva. Então, é evento como este que Deus nos faz repensar, ou seja, usar a mente. Como alcançar a mente daquele aluno, como transformar a mente dele, que está totalmente ligada à interação social da internet. Como alcançar a mente dele? Como ajudar esse aluno a ter uma mente liberta? Como fazer um aluno que tem a mente meia travada, como fazer que a mente dele venha fluir? Ensine o seu aluno a ler a Bíblia, a ler bons livros. Ensine ele a colocar a leitura como um hábito, uma coisa que ele fará todos os dias, todas as horas, ler. Paulo disse: olha, traga-me os livros. Aí ele diz a Timóteo: Timóteo, persistes em ler. Esse é o segredo de qualquer pessoa relevante. Você pode perguntar para qualquer irmã que ensina bem, qualquer irmão que ensina bem, que prega, é a leitura, irmãos. Nós já falamos da importância da oração, do jejum, da vida correta com Deus. Já falamos sobre isso, e são coisas altamente eficientes, essenciais para a nossa vida de professor, de professora. Mas a leitura é o que mostrará a diferença que há em você. Em você. A leitura te apresenta mundos novos, mundos a serem decifrados, conhecidos. A leitura te faz falar bem, falar melhor, a dominar a gramática. A leitura fará você dialogar com N pensamentos, a ter percepções mais concretas. Leitura.
leitura. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque foi o Senhor que falou ao coração dos teus servos, líderes dessa igreja, para que estivéssemos aqui neste evento, Senhor, juntamente com os teus servos, ministrando a tua palavra, falando das coisas do reino do Senhor para a vida dos teus servos, meu Pai. E a minha intercessão é em prol dos teus filhos que aqui estão, em prol dos que precisam, dos que querem crescer, dos que têm vocação, dos que sentem o seu coração arder na presença do Senhor, pelo simples fato de dar uma palavra ou de ensinar na escola bíblica dominical. Senhor, sê com teu filho, com tua filha, poderosamente, tira as deficiências, ajuda nas suas fraquezas e dá capacidades essenciais e poderosas, armas poderosas no Senhor, o Senhor possa conceder aos teus filhos e filhas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.